Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo de minha guarda, intercedei por mim. Recordo um WhatsApp que recebi em que se via um desenho de uma carrinha completamente carregada com malas, sacos, bolas, bicicletas, uma prancha de surf, a família toda lá dentro, que incluía um cão muito simpático com a cabeça de fora da janela, com a língua de fora também. Estavam todos sorridentes e o carro afastava-se para uns dias de férias. E por baixo estava escrito: Jesus vai para férias contigo. Vai mesmo. Tem ido nas tuas últimas férias? Ou nos planos que fizeste com os teus amigos até agora, neste verão? Pensa diante de Jesus. Por que razão é que ele ficou de fora? Todos temos experiências boas e experiências más também neste aspecto. Recordava uma conversa com vários universitários, contemplávamos o mar escuro e as luzes de Lisboa ao fundo e bebíamos uma cerveja. Deu-nos para falar das férias. E um deles contou que os seus verões foram sempre momentos de grande proximidade com Jesus. Parece que os pais e os amigos dos seus pais tinham criado uma série de campos de férias, que era uma delícia para eles e dos seus amigos. E ali, este rapaz tinha feito grandes amizades, sempre associadas a um conhecimento mais profundo de Deus, também da Igreja, também dos santos. Sim, lembro-me que falou dos santos. Sentia, devido a essas férias, que eles eram seus amigos. As histórias que tinha ouvido, aquelas conversas, o exemplo daqueles mais velhos, tudo isso tinha feito com que os conhecesse nessas férias e que conhecesse melhor Jesus e que desejasse viver de uma maneira diferente. Daí que, para ele, o verão, os seguintes, teria de ser sempre ocupado como animador, monitor de campos de férias, de voluntariados, de outras atividades parecidas. Eu pensei na sorte que ele tinha. A sorte por te ter tido a ti, Senhor, a ti, Jesus, tão perto, nesses momentos fortes, bons, que causam tantas memórias, os verões, as férias. Sorte por terem sido momentos ricos, momentos enriquecedores, e não apenas momentos de ócio ou de diversão triste, que teve, talvez, o preço da tua amizade. Sim, uma diversão que passou fatura, que partiu coisas cá dentro, que nos deu experiências, mas não aquelas de que nos orgulhamos. Pensando na sorte que este rapaz teve, recordai, Jesus, as tuas palavras, quando viste os discípulos cansados por aquela vida tão intensa, com tantas andanças para aqui e para ali, multidões imensas que atender, doentes de todo o género que requeriam a sua atenção e mil e uma tarefas que seria preciso fazer desde o início do dia até que se punha o sol. E tu, Senhor, estavas cansado, mas preocupas-te com aqueles rapazes, com aqueles teus discípulos, que eram jovens e que precisavam mesmo de arejar. E dizes-lhe: vinde para um lugar afastado e descansai um pouco. Encanta-me, Jesus, ouvir este teu vinde. Era tão bom que as minhas férias, o meu descanso, fosse a resposta a esse teu chamamento. Ir contigo. Vinde, disseste. Assim o fazia São João Paulo II. Passava férias contigo, Senhor. Via-se claramente. E assim o contam as pessoas que conviveram com ele. Gostava de ir para os Alpes e andava pelos montes. E ali falava com Deus. Alguém contava num documentário como estavam a passear por lá, por aquelas alturas, e o Papa de repente afastava-se um bocadinho e ficava assim absorto a contemplar.
Já para não falar daqueles outros momentos em que estava em silêncio, em oração, sim, recolhido, para falar contigo, Senhor. Hoje no Evangelho, vemos como Herodes, contra aquilo que desejava, ordena que São João Batista seja decapitado. Herodes, que embora levasse uma vida afastado de Deus, gostava de ouvir João Batista. Sentia-se perplexo com o conteúdo da sua mensagem, é verdade, mas algo o atraía. Sim, é verdade. Lá no fundo sentia-se atraído por ela. Desde pequeno que me lembro de olhar com tristeza para este homem e pensar que, se ele tivesse sido mais prudente, talvez tivesse conseguido dar a volta. Talvez tivesse conseguido abrir pouco a pouco à graça e mudar de vida. Porém, foi imprudente e fez um juramento louco que o levou a ter de fazer o que não queria. Sabia que tinha de gravar uma meditação sobre o verão e as férias, pois vimos entre nós, os padres que gravam os 10 minutos com Jesus, que poderia ajudar a ter uma semana inteira de meditações agora, no início de agosto, dando pistas para viver estes dias em que muitos estão a descansar, mas para fazê-lo com Jesus. Fazer para que não me aconteça, Senhor, à minha alma, o que aconteceu a este pobre homem, que se vê obrigado a ordenar que decapitem um homem que ele admira e sente prazer em ouvir. Que fazer para ter umas férias contigo, Jesus, e não longe de ti. Que fazer para que sejam momentos bons, de crescimento, de descanso verdadeiro, de divertimento, sim, mas divertimento são, e não momentos dos quais me envergonho. Qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Ou qual é o rei que, indo à guerra a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre se com 10.000 pode sair ao encontro do que vai contra ele com 20.000? Todos nós programamos as férias. Podemos gostar mais ou menos de o fazer, mas fazemo-lo, alguns até com pormenor e com muita antecedência. Se o fizeste, responde no teu coração. Pensaste em Jesus? Faz parte do plano de viagem? Olha um pouco para essas férias, com as quais sonhaste e que estás prestes a viver. Com que amigos vais? Será fácil ir à missa? Como é que vais conseguir tempo para a oração? Que tipo de diversões é que eles costumam ter? Ou que tipo de planos te vão propor? De outra maneira, diz o Senhor, estando o outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Com antecedência, colocamos os limites, onde queremos e onde não queremos ir. Marcamos um território, sem ingenuidades. Como aquela rapariga que, antes de irem de viagem, com um grupo grande, falou com uma amiga e perguntou-lhe se ela a ajudava a rezar o terço. E ficaram mais amigas, e tinham aquele momento até de cumplicidade, e os outros intrigaram-se e perguntaram-lhes o que estavam a fazer, e depois juntaram-se, vários, para rezarem o terço com elas. Sonha as tuas férias com Jesus. Pede-lhe ajuda. Fala-lhe dos teus amigos, das tuas amigas, dos planos que tens pensado fazer ou que gostarias. E vais ver como podem surgir luzes de coisas que talvez tenhas de fazer para garantir que tudo corre como gostarias. Como, por exemplo, aqueles 2 rapazes que vi na internet à procura de missas, num sítio curioso, onde iam passar uns dias. Devem ter tido, talvez, alguma má experiência no passado, porque depois telefonaram para a igreja para confirmar os horários. Repara, queriam conhecer aqueles sítios paradisíacos, mas com Jesus. E garanto-te que aquelas missas tiveram um sabor muito especial. Ao longo destes primeiros dias de agosto, as meditações dos 10 minutos com Jesus vão tentar ajudar-te a valorizar a oração nas férias, a confissão e a Eucaristia nestes momentos onde pode ser mais complicado, mas que fazem toda a diferença entre umas férias com Jesus ou sem Jesus. Falar-te-ão de levares Nossa Senhora contigo e como ela te ajudará a dar sabor a esses dias diferentes. Também te falarão das contrariedades e da cruz. Nestes momentos
tão desejados ao longo do ano e que temos tendência a associar ao céu, e onde se calhar a cruz pode parecer supérflua, mas Jesus abençoa-te também com ela. Enfim, também te irão falar de desejar dar testemunho de Jesus, de aproveitar estes momentos para boas conversas com os amigos e com as amigas e para crescer nessa amizade e aproximá-los do teu grande amigo, Jesus. Se o fizeres, garanto-te, vai ser muito mais divertido. Trata-se de ser prudente, de falar com Jesus sobre as tuas férias. Para onde vamos, Jesus? Com quem? E que vamos fazer? Ele disse aos discípulos: Vinde para um lugar afastado e descansai um pouco. Não queres tu dizer-lhe o mesmo? Vem, Jesus, comigo. Tenho um bom plano. Acho que, com a tua ajuda e a da tua mãe, vai correr bem. Vamos descansar imenso. Vamos nos divertir muito. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, anjo de minha guarda, intercedei por mim.